pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para essa terça-feira, 13 de maio de 2025, para os jogos da Sul-Americana e Libertadores da América. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações, que dessa forma você sempre vai ser notificado quando um vídeo, um conteúdo novo for lançado por aqui. E obviamente aí deixa sua curtida, seu like, seu joinha, que é a sua forma aí de contribuir com o meu trabalho por aqui. Bom, terça-feira de muitos jogos decisivos pela Libertadores e Sul-Americana, e é o que nós vamos ver a partir de agora. Bom, pessoal, e antes de a gente começar aqui a falar sobre os jogos de hoje, eu já quero agradecer novamente, né? Acabei deixando um agradecimento para vocês lá no meu canal do Telegram também, ontem, na segunda-feira, por todo mundo que deixou uma mensagem aí de feliz aniversário, me desejou boas energias. Muito, muito, muito obrigada mesmo a todo mundo que deixou aí um tempinho os parabéns para mim no domingo, né? Domingo que foi meu aniversário, tá? Bom, agora vamos falar sobre os jogos de hoje. A gente começa aqui às 7 horas da noite com Táchira, Deportivo Táchira recebendo em casa o Central Córdoba, né? Duas equipes que estão no grupo do Flamengo, né? Compondo aqui LDU, Central Córdoba, Flamengo e Deportivo Táchira. Nesse grupo aqui que já temos algumas definições. Uma delas, né, é que o Deportivo Táchira já não briga por mais nada. O mandante desse confronto aí somou 0 pontos aí, não venceu nenhuma partida e tem 4 derrotas somadas, apenas 3 gols marcados e 8 gols sofridos. O Deportivo Táchira, né? Vem, obviamente, em busca da sua primeira vitória aí dentro da Libertadores da América, tentando sair dessa Libertadores, pelo menos com a vitória ali, porque é importante, né? Pelo lado do Central Córdoba, como vocês viram aqui, né, 8 pontos, empatado com a LDU, pode assumir a liderança, inclusive, aí nesta rodada de Libertadores. No mercado de escanteios, nós temos o Táchira com uma média de 10,1 entre marcados e sofridos, uma equipe que marca muitos escanteios jogando dentro de casa e não cede tantos escanteios assim para o seu visitante, tá? Pelo lado do Central Córdoba, é justamente o oposto, uma equipe que mais cede do que marca em escanteios fora de casa, uma média de 9,1 entre marcados e sofridos. Para live, pessoal, a gente tem uma média ali, uma linha de over 8,5 cantos, apesar da previsão ser aqui de 10 escanteios para esse confronto pela Corner Pro, tá? O over 9,5 cantos bateu em 45% dos jogos e a linha pré-live bateu em 55% dos jogos disputados por ambas as equipes dentro da Libertadores, tá? Não vou pegar essa linha pré-live, não vou pegar também a linha que as equipes mais cumprem dentro do campeonato, que é o de 70% aqui, over 7,5 cantos. Não vou pegar. Vou levar para o ao vivo e vou buscar a linha de over 6,5 cantos, porque a gente já tem uma linha bem baixa, uma linha de over 8,5 cantos. E por outro motivo também, porque a gente está falando de um Táchira que mais marca em escanteios dentro de casa do que cede em oportunidades, já não briga por muita coisa dentro desse grupo, e um Córdoba que mais cede em escanteios do que marca em cantos. Então, nesse caso aqui, a gente teria que ter mais atitude do Central Córdoba, tá? Então, como a gente já tem uma linha baixa, né, uma linha de over 8,5 cantos, deixo para vocês de sugestão aí, o over 6,5 cantos no ao vivo com cotações de 1,80. Bom, e o próximo confronto também pela Libertadores da América, o Fortaleza recebe em casa o Atlético de Bucaramanga, né? Mostrando para vocês o grupo do Fortaleza, tá aqui compondo por Racing, Fortaleza, Atlético de Bucaramanga e Colo-Colo, né? Nesse grupo aqui, o Fortaleza briga pela liderança do grupo, mas é um grupo que ainda tá não tão definido assim, né? O Racing tem 7 pontos, o Fortaleza tem também 7 pontos e o Atlético de Bucaramanga na terceira colocação com 5 pontos. Então, em caso de uma vitória do Fortaleza, pode ainda nessa rodada chegar à liderança da competição, e em caso de uma vitória do Atlético de Bucaramanga, empurra o Fortaleza ou até mesmo o Racing para essa terceira colocação do grupo, né? Um grupo que ainda não está definido, um grupo que ainda temos duelos bem importantes aí pela frente, tá? Pelo lado do Fortaleza, no mercado de escanteios, uma média de 9,8 em escanteios entre marcados e sofridos, e pelo lado aqui do Atlético de Bucaramanga, uma média de 10,1 também entre marcados e sofridos. Um ponto interessante sobre essa partida aqui do Fortaleza, principalmente falando aqui da equipe brasileira, né? Nós temos o terceiro confronto seguido do Fortaleza jogando dentro de casa, né? Jogou
na última quarta-feira contra o Colo-Colo, no meio de semana aí, no final de semana, jogou dentro de casa também, foram 2 goleadas, inclusive, e agora vem para o terceiro confronto aí, um confronto muito importante também pela Libertadores, tá? Para esse confronto aqui, pessoal, a minha sugestão para vocês é buscar a linha de over 7,5 cantos. Então, para Fortaleza e Atlético de Bucaramanga, acima de 7,5, mais de 7,5, é o que eu deixo para este duelo. Bom, agora pela Sul-Americana, o Grêmio recebe em casa o Godoy Cruz às 7 horas da noite, né? Nós temos aqui um grupo com quase tudo definido já dentro deste grupo aqui, né? O Godoy Cruz está na primeira colocação com 10 pontos e o Grêmio na segunda colocação com 8 pontos, mas lembrando que na Sul-Americana só passa um, né? Direto, né? Para a próxima fase, apenas um passa diretamente, que é o líder. Nesse momento, o Godoy Cruz está aqui com 10 pontos. É um jogo muito importante para o Grêmio, caso queira passar na chance diretamente, né? Passar em primeiro do grupo, tá? No mercado de escanteios, uma média de 9,7 para o Grêmio, entre marcados e sofridos, e o Godoy Cruz com uma média de 8,5 entre marcados e sofridos dentro da competição. Médias bem próximas até aí dessas duas equipes, tá? Para esse confronto aqui, sem muito mistério para vocês, é buscar o acima de 7,5 cantos, pelo menos 8 escanteios nesse confronto. Então, para Grêmio e do Godoy Cruz, acima de 7,5, mais de 7,5, é o que eu deixo aí para este duelo. Bom, e o nosso último confronto de hoje fica por conta da Sul-Americana também, tá? O Lanús recebe em casa o Vasco, né, às 9h30 da noite. Mostrando para vocês a tabela de classificação, neste momento o grupo do Vasco, como é que se encontra. O Lanús é o líder do grupo, né? E o Vasco está na segunda colocação com 5 pontos. O Lanús ainda não perdeu dentro do campeonato, tem 6 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. E o Vasco tem uma vitória, 2 empates e uma derrota, 5 gols marcados e 7 gols sofridos na competição. Jogo muito importante para o Vasco, se quer aí essa primeira colocação do campeonato, né? Então precisa vencer o Lanús de qualquer forma, tá? No mercado de escanteios, duas equipes com médias iguais, né? 8,8 para ambos os lados. A diferença é que o Lanús é uma equipe que mais marca em escanteios dentro de casa e o Vasco é uma equipe que mais cede em escanteios jogando na condição de visitante, tá? Para esse confronto eu não vou buscar a linha no full time, tá? O over 7,5 cantos bateu apenas em 55% dos jogos, então é um jogo aqui com tendência a poucos escanteios, uma previsão de 9 escanteios aqui pela Corner Pro. Eu vou buscar escanteios na primeira etapa, tá? A gente tem boas médias aqui no final do primeiro tempo para ambas as equipes. Equipes, inclusive, que tem médias maiores no primeiro tempo do que no segundo tempo, tá? Então, pessoal, vou buscar aqui escanteios na primeira etapa, tá? Escanteio limite na primeira etapa é a minha sugestão para Lanús e Vasco. Bom, então é isso. Essa aí é a minha contribuição para esses campeonatos aí nessa terça-feira, Libertadores e Sul-Americana. Grande dia aí para os times aqui do Brasil, né, dentro dessas competições, dia decisivo, e como sempre eu espero ter auxiliado você no seu planejamento de jogos nessas competições, tá? Fica mais uma vez aí para vocês o chamado, né, se você ainda não me acompanha nas minhas outras redes sociais, Telegram, Instagram, aí link na descrição, aproveita para me acompanhar por lá, caso você só me acompanhe hoje por aqui, né, então, se você só me acompanha hoje por aqui, aproveita para conhecer meus trabalhos aí, através dessas outras plataformas, fechou? No mais é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo de palpites.